dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia em pleno feriado, compartilhar da palavra de Deus. E é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, convide ele dizendo: bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família e aonde quer que eu for. Me guia, me conduza e me direciona conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã se encontra em Eclesiastes, capítulo 11, verso 5, que diz assim: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Aqui diz que a gente não consegue compreender. Se eu te perguntar, você realmente não vai entender, não vai saber para onde vai o vento, de onde o vento vem, que direção ele está seguindo. Então a gente não consegue compreender isso, assim como a gente não consegue compreender como que gera-se, né, um ser dentro de outro, como que um bebê é formado ali. A gente aprende, né, o processo biologicamente, mas como que é formado? Como que de uma sementinha vai formando ali um pé, uma mão, um coração, um fígado, um intestino, uma cabecinha redondinha, um olho. A gente não consegue compreender, a gente só sabe que as coisas acontecem, mas a gente não consegue compreender. E da mesma forma, a gente não consegue compreender as obras de Deus. A gente não consegue compreender aquilo que Deus faz nas nossas vidas, aquilo que Deus fez, aquilo que Ele vai fazer, que Ele declarou, que Ele prometeu. A gente não tem essa capacidade, a gente não consegue com a nossa mente física, com os nossos olhos físicos, a gente não consegue entender. Então, Milena, já que eu não consigo entender, já que eu não consigo compreender as obras de Deus, de onde vem o vento, para onde vai o vento, como um ser é formado dentro de uma mulher, o que eu devo fazer então? Já que eu não posso compreender as obras de Deus, porque muitas vezes a gente quer: Senhor, eu não consigo entender porque o Senhor me chamou. Senhor, eu não consigo entender porque que eu estou passando por isso. Mas Deus não nos chamou para entender, até porque nós não conseguimos compreender. Se o Senhor poderia até tentar nos explicar: filho, eu estou fazendo isso para isso, isso e isso. E você ia continuar: Senhor, mas eu não entendo, não compreendo. Não... Então, a gente não consegue. A nossa mente, o nosso ser não é capaz de compreender, porque vai muito além do nosso entendimento, vai muito além do que os nossos olhos podem ver, do que os nossos pensamentos podem imaginar, podem tentar compreender, mas a gente não consegue. E o que fazer? A gente vai duvidar, já que a gente não consegue compreender. Ah, Senhor, mas por isso, isso e isso. Ah, Senhor, mas por quê? Se é por isso, isso e isso. A gente vai questionar. Ah, Senhor, por que o Senhor me escolheu? Eu não sei falar, eu não tenho dom, eu não tenho a voz bonita para cantar, eu não sei pregar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. E é muitas vezes o que acontece. Por a gente não saber o que Deus vai fazer, ou como Deus vai fazer, ou quando Deus vai fazer, por a gente não compreender os projetos de Deus, as obras de Deus, a gente questiona, a gente murmura, a gente reclama. Mas eu gostaria de trazer a você 5 passos que a gente precisa fazer, que a gente pode fazer, já que a gente não compreende. O primeiro passo é crer. Fale ao Senhor: Senhor, eu não sei no que o Senhor está trabalhando. Senhor, eu não sei o que o Senhor tem para minha vida, ainda que o Senhor liberou a palavra, mas eu não sei como vai ser, quando vai ser, o que o Senhor vai fazer, mas eu creio que se o Senhor prometeu, é fiel para cumprir. Que se o Senhor me chamou, eu creio que o Senhor vai me capacitar. Eu creio que se o Senhor me levantou, o Senhor vai me sustentar. Então, o primeiro passo, já que você não consegue compreender, já que nós não conseguimos entender as obras de Deus, é crer. Creia. Fé não é simplesmente: ai, eu tô vendo aqui, eu creio, eu tenho fé. Não.
A fé é a certeza das coisas que esperam e não se vê. É você saber que vai acontecer mesmo sem estar acontecendo. A fé é algo profético, né? Porque você já está acreditando de algo que ainda vai acontecer. Você não sabe como vai acontecer, quando vai acontecer, com quem vai acontecer, mas você já está crendo porque a palavra foi liberada. Então, ainda que você não compreenda, ainda que talvez você não entenda os planos de Deus sobre a sua vida, creia. Creia que o Senhor tem o melhor para a sua vida. Creia que Ele está trabalhando. Creia que Ele vai te capacitar para aquilo que Ele te levantou. Creia que Ele te levantou, Ele vai te sustentar, Ele não vai te desamparar. Então, o primeiro passo é crer. Você crê nas promessas do Senhor para a sua vida? Ai, Milena, mas já faz tanto tempo, eu não acho mais que vai acontecer. O Senhor é fiel para cumprir as suas palavras, não importa quanto tempo leve, Ele vai cumprir. Quanto tempo demorou para a promessa de Abraão se cumprir? Quanto tempo demorou para aquele povo alcançar a terra prometida? Então creia, se apegue às promessas de Deus para sua vida e creia. Não deixe a murmuração tomar lugar na sua vida. Não deixe a dúvida tomar lugar. Ai, mas será que vai acontecer? Será que não vai? Já passou tanto tempo e nada? Não! Creia, apenas creia. Tenha a certeza de que aquilo que você espera, mas que os seus olhos não veem, vai acontecer. Isso é fé. Isso é o que eu e você precisamos fazer. Nós precisamos crer. Assim como aquela história onde Jesus estava dormindo ali no barco e veio uma tempestade, né? E as pessoas desesperadas e foram chamar Jesus. Como você consegue dormir em meio à tempestade? Jesus vira para o vento, para o mar e fala: vento, aquieta-te, mar, acalma-se. E ele vira para aqueles homens e fala: homens de pequena fé. Por que eles tinham pouca fé? Porque eles não conheciam quem estava no barco deles, que era Jesus, o que fazia milagres, o que transformou água em vinho, o que curou leprosos, cegos, paralíticos. Então, muitas vezes, a gente duvida, a gente questiona, a gente perde a fé por não saber quem está no nosso barco. Mas hoje eu te digo, quem está no seu barco é Jesus de Nazaré. Aquele que faz milagres, aquele que realiza o impossível, é o Senhor que está no barco da tua vida. Então não tem por que você duvidar. Creia, apesar das circunstâncias. Creia, apesar das palavras que as pessoas lançaram sobre a sua vida, que você não é ninguém, que você não vai chegar a lugar nenhum, que não vai acontecer. A palavra que o Senhor liberou na sua vida vai acontecer. Então creia, não importa o que disseram a seu respeito, importa o que Deus está dizendo. E Ele vai cumprir aquilo que Ele te prometeu. Mas você precisa crer. O segundo passo é confiar em Deus. Nós precisamos confiar em Deus. A palavra do Senhor diz: muitos confiam em carros ou cavalos, mas nós quem? Eu e você, confiamos no Senhor, pois o nosso Deus, Ele é inabalável. O nosso Deus, Ele não erra, o nosso Deus, Ele não falha, o nosso Deus, Ele não comete erros, Ele não é um Deus que fala e não. O nosso Deus, Ele é fiel, Ele fala e acontece. Ele promete e Ele cumpre. Então nós podemos confiar neste Deus, porque Ele é a rocha. Ele é firme, Ele é consistente. Ele não é como uma areia que é levada de um lado para o outro, que não tem fundamentação, não tem sustentação. Não, nosso Deus é a nossa rocha. E é Ele que nos sustenta e é nele que precisamos confiar. Então quando vier a dúvida: ai, Senhor, será que vai acontecer? Ai, Jesus, como que vai ser? Confia. Não precisa questionar. O Senhor está trabalhando na sua vida. Já está pronto. Uma coisa que eu aprendi com Deus, que eu levo isso aonde eu vou, é que aquela situação, aquela promessa que Deus liberou, já está pronta. O Senhor já está lá no seu amanhã. Ele está te preparando para chegar até lá, então confia nele. Ele sabe o que faz. Ele está te conduzindo para chegar lá. O terceiro passo é dependa. Dependa de Deus. Não dependa de homens.
Não espere de homens, esperem que homens vão resolver aquilo que só Deus pode fazer na tua vida. A promessa que Deus liberou, homem nenhum pode cumprir. Só quem pode cumprir é quem prometeu. Então dependa desse Deus. Dependa das promessas de Deus, dependa da graça, do poder de Deus, dependa desse Deus. Um Deus que nos dá tudo, um Deus que supre, um Deus que provê, um Deus que nos carrega no colo, um Deus que nos faz andar em pastos verdejantes, um Deus que nos traz descanso, que nos traz alívio, que tira todo o fardo pesado. Dependa desse Deus. Não dependa de homens, não. Não dependa de dinheiro, não. Não dependa da sua capacidade de influência, do seu ciclo de amizades, não. Dependa somente de Deus, porque aquilo que Ele prometeu, só Ele pode cumprir na tua vida. Os planos que Ele tem, só Ele pode realizar na sua vida. Por mais que você tente pegar atalhos, por mais que você tente dar o seu jeitinho, aquilo que Deus prometeu, só Ele pode cumprir. E você precisa estar disposto a crer, a confiar e a depender dEle. Dependa do Senhor. Viva na dependência dele, assim como as árvores, as plantas e os animais que vivem aqui na terra dependem dele. Quem você acha que veste as flores? Quem você acha que colocou essas árvores frutíferas para os animais, para os passarinhos se alimentarem? Foi Deus. Assim como Deus sustenta todo esse ecossistema que ele criou de animais, plantas, ele sustenta você e a sua casa. Então dependa desse Deus. O próximo passo diz: prepare-se. Você recebeu uma promessa, você recebeu uma palavra, você recebeu um chamado, e o que você tem feito para isso? Um grande exemplo é quando Deus fala: ai, filho, filha, eu vou te levar para as nações. Aí você fica: nossa, glória a Deus, vou para os Estados Unidos, já começa a imaginar, né? Eu vou para fora, Deus vai me levar para as nações. Mas não se prepara, não faz um curso de inglês, não faz um curso de idioma, não lê a palavra de Deus, não tem um relacionamento. Então como você espera que a promessa do Senhor se cumpra na sua vida se você não está pronto? Se você não está se preparando para viver isso. Então eu te digo, prepare-se. Por mais que você não consiga compreender os planos de Deus, como lemos aqui no versículo, prepare-se. Vai se revestindo, ó, das armaduras espirituais, vai se abastecendo da palavra de Deus. Pede ao Senhor que coloque em você o fruto do Espírito Santo. Encha sua mente de pensamentos bons, com virtudes agradáveis. Vai se preparando, porque quando chegar o tempo você estará pronto. Então, prepare-se. A sua promessa está pronta. Aquilo que Deus tem para a sua vida está pronto, mas você precisa estar preparado. Você também precisa estar pronto. Então, prepare-se. E o último ponto é: posicione-se. O que fazer então, já que não posso compreender as obras de Deus? Creia, confie, dependa, prepare-se e posicione. Fale para o Senhor hoje: Senhor, ainda que eu não compreenda os teus planos, eis-me aqui. Senhor, ainda que eu não saiba o que o Senhor irá fazer, eis-me aqui. Se disponibilize. Deixa o Senhor te usar. Você é um vaso nas mãos dele. Ele te fez, ele te formou e ele quer te encher. Esse encher é aqui a sua preparação. E agora você precisa se posicionar. Você já é um vaso cheio. O que você vai fazer com isso? Você vai guardar aquilo que tem dentro de você só para você? Ou você vai distribuir para as outras pessoas? Ou você vai levar? Eu sempre falo, o evangelho não é para parar em nós. O evangelho é para nos preencher, nos encher, transbordar, para que nós possamos levar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Então posicione-se, prepare-se, dependa, confie, creia. Diga para o Senhor hoje: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei como o Senhor vai fazer, o que o Senhor vai fazer ou quando, mas eis-me aqui. Uma vez, eu lembro que quando eu era mais nova, eu não conseguia dizer para o Senhor: eis-me aqui. Porque eu não sabia como Ele ia me usar. Eu fiquei pensando: Senhor, já pensou se eu estou no meio da rua e o Senhor manda eu falar com alguém? O que eu vou falar? Como que eu vou falar?
Mas aí Deus foi trabalhando isso na minha vida e sempre eu falo, Senhor, eis-me aqui. Envia-me aonde o Senhor precisa, aonde tem pessoas que precisam ouvir de Ti. Porque não somos nós que vamos fazer, não somos nós que vamos convencer, mas é o Espírito Santo através de mim, de você. Por isso que a gente precisa se preparar. E essa preparação é Bíblia, é jejum, é oração, é se encher e se revestir do Espírito Santo. Então essa foi a mensagem que Deus ministrou ao meu coração. Por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda os planos de Deus, creia, confie, dependa, prepare-se e posicione-se. Que você tenha um excelente dia, um feriado, um dia de descanso. Tire um momento com Deus. Fale com Deus, mas também se disponibilize para ouvir a voz dele. Então essa foi a mensagem que Deus ministrou. Que você tenha um excelente dia. Que Deus te acompanhe, te abençoe aonde quer que você for. Um grande beijo e até amanhã.